Bem-vindos a mais uma etapa do nosso desafio de Zerando os Pontos Cegos. Meu nome é Luiz Alberto, atuo como Business Designer na InfoAdvisor Associates e vou estar aqui conversando com vocês sobre neurociência cognitiva by design. Pessoal, antes da gente continuar, eu queria deixar uma coisa assim, bem esclarecida para vocês. Zerar os pontos cegos da empresa realmente é um desafio. Por isso ele escolheu esse título para o nosso evento. Por quê? Porque tem muito ponto cego. É preciso muita paciência, muita coragem e muito apoio da alta administração para fazer isso. Realmente tem que ter vontade política para zerar os pontos cegos. A gente reuniu ao longo dos anos da empresa vários vícios e se acostumando a aceitar as coisas como elas apareciam para a gente. Muitas vezes a gente não se perguntou de onde teria surgido aqueles elementos, aqueles objetos, aqueles modelos, e vai por aí. Então, tentar zerar isso de uma maneira radical, de uma hora para outra, é você promover um nível de transformação que a empresa não está preparada para ter. Então, uma sugestão. A primeira coisa é a gente reconhecer que a gente sabe que não sabe a origem de vários elementos do nosso modelo de negócio, do nosso plano de negócio. Esse é o primeiro ponto. Opa, se eu sei que não sei, então agora eu vou fazer alguma coisa para poder correr atrás disso. Agora, a melhor estratégia para poder fazer isso é começar devagar. Começar por aqueles pontos, primeiro, de pré-requisito, né? Você não pode começar no meio, e aí você nunca vai conseguir terminar o ponto certo. Você tem que chegar na origem e ir desdobrando, raciocínio indutivo, né? Você vai desdobrando tudo e vai entendendo o porquê das coisas. Isso é fundamental. Não adianta você, apesar de não abraçar todo o problema com as mãos de uma vez só, você tem que seguir uma lógica. Então, vão atuar dessa maneira. E aí depois a gente vai escolher aqueles pontos que têm maior impacto na operação da empresa, no resultado da empresa, que é preciso menos investimento, menos esforço, o prazo reduzido. Enfim, vocês vão saber direitinho como é que vocês vão atuar. Então, não se preocupem. Comecem devagar. Vocês não vão conseguir resolver da noite para o dia aquilo que a empresa de vocês não resolveu ao longo de todos esses anos. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre a neurociência cognitiva by design. Em primeiro lugar, é preciso a gente saber o seguinte: Luiz, que forma a neurociência cognitiva by design tem? Como é que eu posso identificar quando eu estou diante dela ou que eu estou interagindo com ela? Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte: é entender que desde o primeiro módulo desse desafio, vocês começaram a utilizar, a interagir com a neurociência cognitiva by design. Desde o primeiro módulo. Só que vocês não tinham essa consciência de que aquelas práticas que vocês estavam vendo pertenciam a uma disciplina que contempla um universo maior de práticas, um portfólio maior de práticas. Só para vocês terem uma ideia, a gente teve que dividir essa etapa em duas, parte 1 e parte 2, porque o número de práticas que a gente escolheu e classificou como principais deu quase 40. Então, o universo é muito maior. Então, o que a gente quer aqui com essa etapa? É definir um portfólio de práticas para vocês, né, na parte 1 e na parte 2, para vocês poderem saírem aplicando com maior consciência e agora sim, vocês saberem que estão num universo com regras definidas, com práticas definidas, com comportamento e utilização definidos. Então, é muito importante isso. Isso é uma consolidação, até uma celebração de todo o esforço que a gente teve para entender o que a gente fez até aqui. E aí, pessoal, todo mundo já está craque aí nos 5 conceitos fundamentais que a gente vem apresentando desde o primeiro módulo, desde o início do nosso desafio. Está todo mundo com eles na ponta da língua? É muito importante que isso aconteça, né, para que vocês tenham uma boa experiência ao longo de todo esse processo de erradicação dos pontos cegos. Vamos começar com a apresentação da definição
da Neurociência Cognitiva by Design, ou simplesmente NCC by Design. Bem, o que isso aí é? É uma disciplina baseada em um conjunto de práticas aplicado ao design da anatomia do negócio. Então, pessoal, para ficar bem claro, o escopo da aplicação da Neurociência Cognitiva by Design é a anatomia do nosso negócio. Só para lembrar, a anatomia é o design do modelo de negócios, é o planejamento estratégico, é a gestão dos ambientes de gestão do negócio, é o diagnóstico organizacional. Isso são os 4 elementos que fazem parte da anatomia do negócio, com foco na dinâmica do aprendizado. Então, pessoal, a gente falou em NCC by Design, eu estou interessado no aprendizado. Então, especificamente no aprendizado corporativo. Embora eu sempre esteja assim, pensando, né, me imaginando dentro do espaço mental da gente. Né, porque é ali que acontece a interação dos elementos cognitivos para poder gerar um aprendizado no final. O propósito é esse, é gerar um aprendizado. A fim de perceber, transformar, entender, abstrair e absorver com a maior fidelidade possível a realidade de cada contexto observado. Então, o que é isso, pessoal? Lembram lá daquele módulo da dinâmica da neurociência cognitiva que a gente falou, a dinâmica no espaço mental, em que a gente percebia as coisas, né, dentro do nosso processo cognitivo de percepção. Primeiro, começar com motivação, atenção, aí chegava na percepção, e aí tudo que eu percebia, eu mandava lá para a minha memória sensorial. Então, daí a importância da gente estar bem motivado, bem atento, para poder perceber o maior número, o maior volume de elementos da realidade que eu puder. Mando para a minha memória sensorial. Aí, na memória sensorial, eu começo a dar uma formatada ali para separar o que é importante. Eu já começo a dar forma naquilo. E aí eu venho com um evento importante ou uma emoção para chancelar aquilo ali, que na verdade já começou a tomar forma de experiência, então eu venho chancelar essa experiência para que ela seja então gravada na nossa memória de longo prazo. Então essa dinâmica toda está acontecendo. Olha, eu estou percebendo as coisas, estou transformando essas coisas em uma informação, estou entendendo o significado daquilo, estou formatando uma experiência, estou chancelando essa experiência e estou gravando essa experiência na memória de longo prazo. Tudo isso aqui é a dinâmica do aprendizado. E é isso que eu quero otimizar sempre. Perceber, transformar, entender, abstrair o significado das coisas e absorver isso daí de alguma maneira, gravar isso daí. Isso tem que fazer parte de mim. Né? Essa aqui é a ideia. A realidade de cada contexto observado, explorando a sabedoria de todas as partes interessadas. Então, pessoal, é preciso que a gente entenda que todo esse nosso esforço, né, da dinâmica do aprendizado corporativo, eu estou envolvendo todas as partes interessadas, o que elas puderem contribuir, compartilhar insights e tudo dentro dessa transformação, para mim é vital. Então, esse ambiente que eu quero criar, a neurociência cognitiva by design, ela está toda voltada para o aprendizado coletivo. Eu quero explorar, eu quero nivelar, eu quero desenvolver a sabedoria de todas as partes interessadas. Essa que é a ideia. Por meio da construção de estruturas cognitivas de suporte e aceleração de pensamentos e julgamentos. E vocês viram dezenas delas até agora, né? Em todas essas apresentações que a gente fez, vocês assistiram lá, né? Vocês viram dezenas delas, baseadas nos princípios de inovação, integridade, disponibilidade, agilidade e segurança. Pessoal, guardem esses princípios, são os princípios da NCC by Design. Todo o esforço que ela faz para poder acelerar pensamento e julgamento é baseado nesses princípios. Então, o que vocês vão ouvir a partir de agora? Um desfile de práticas, sempre baseado nesses princípios daqui, que aí vocês vão entender direitinho qual é a estrutura cognitiva por trás daquela prática e o que aquela estrutura cognitiva pretende, qual é o propósito dela, né? O que ela pretende fazer, obter, né? Qual é o resultado dela, qual é o valor agregado que aquilo vai ter para o meu negócio. Agora, vamos tentar entender isso daqui, toda
essa transformação aqui, ó, na verdade, isso daqui é uma escala evolutiva de maturidade do que eu percebi. A primeira coisa que eu fiz foi perceber. Então, eu tenho que estar preparado para isso. Se eu não perceber, então eu nunca vou ser feliz, porque eu não consigo saber o que está no meu entorno. Eu não consigo perceber o que está acontecendo no meu ambiente de negócios. Então a coisa fica complicada. Então depois que eu perceber, aí sim, aí vai, olha, minha capacidade de transformar, formatar naquilo que eu estou precisando. Aí depois eu entender aquilo ali, vou estar chancelando aquilo ali, e aí abstrair, definir insights sobre aquilo, e a minha inteligência que está atuando aqui, pessoal. Vamos entender como é que eu vou aplicar aquilo de alguma maneira. E aí sim, uma vez percebendo que essa experiência aqui é muito importante para a gente, então vou absorver e gravar essa experiência na memória de longo prazo, para depois poder compartilhar aí com todos na empresa. É muito importante essa analogia que a gente faz entre a neurociência cognitiva humana com a neurociência cognitiva corporativa. É muito interessante isso e eu acho que isso daí vai trazer bastante benefícios para vocês. Bem, vamos mostrar a dinâmica do aprendizado desse processo de transformação que eu estou falando aqui para vocês, a fim de que vocês possam entender melhor, gravar isso daí na memória de longo prazo, porque isso é muito importante saber como essa coisa acontece, né? Então, olha só que interessante. O que é isso aqui, pessoal? Isso daqui são ativos cognitivos, olha. São ativos cognitivos. E eles passam por um processo de transformação em função de como é que você está conduzindo isso. Ou seja, você está percebendo dados e fatos, você está transformando isso em informação, você está entendendo o que aquilo significa, começa a formatar a tua experiência, e aí entendeu o que era a experiência e como você pode aplicar aquilo e abstrair alguns insights, e finalmente você achar que aquilo é importante e absorver, gravar na sua memória de longo prazo. Então, é muito importante a consciência que vocês têm desse modelo de maturidade. E que permite isso é quem? É a NCC by Design. São as práticas da NCC by Design. Elas estão atuando em cada momento desses aqui para poder promover e acelerar esse processo de transformação. Mas você tem que ter consciência disso, saber o que está acontecendo. Afinal, isso está acontecendo no seu espaço mental. E você, de alguma maneira, vai produzir alguma coisa que possa ser compartilhado por todo mundo. Então, o nível 1 aqui de maturidade, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, é sempre um processo de transformação. Agora, reparem, tudo vai depender do desempenho de vocês em perceber as coisas. Em cada momento desse daqui, no momento de transformação, tem um desempenho que vai demandar algum esforço da parte de vocês. Se não, aborta. Ou seja, aqueles dados e fatos que você percebeu, você não vai fazer nada com eles, eles vão ser esquecidos. Não vão evoluir, não vão passar para uma memória de trabalho e não vão passar para uma memória de longo prazo. Não vão. Então, é muito importante. Aqui vocês decidem, olha, isso me interessa. Memória de curto prazo, está lá. Vou começar a formatar alguma coisa. Opa, comecei a dar formato na minha experiência. Então, à medida que vocês forem crescendo no processo de maturidade, vocês vão dando cada vez mais importância e vão viabilizando a gravação daquele ativo cognitivo na tua memória de longo prazo. Então, pessoal, vamos começar então com aquele desfile de práticas, né, de NCC by Design, para que vocês possam até se lembrar, né, onde vocês utilizaram em função dos módulos que a gente apresentou ontem e começar a separar aquelas práticas mais importantes para vocês no dia a dia. E aí ter aquela consciência de que vocês estão dentro de uma disciplina que envolve várias práticas, né, aí mais ou menos 40 ou 50 práticas, que vão permitir vocês acelerarem a produção, a construção de pensamentos e julgamentos. Então, é muito, mas muito importante que vocês comecem aí, de alguma maneira, a segregar essas práticas para que vocês possam obter maior valor agregado no dia a dia. Agora sim, vamos conversar sobre a primeira prática. Bem, pessoal, a gente vai falar sobre filtros, mas a gente vai falar sobre uma perspectiva bastante estratégica de filtros. Na definição, o que é um filtro? É um critério de busca e seleção de registros aplicado em base de dados que
visa reduzir a carga de processamento de dados do nosso cérebro trabalhando com alvos de interesse, cirurgicamente configurados. Então é o seguinte, eu só vou trabalhar, eu vou extrair da minha base de dados aquilo que realmente me interessa. Eu não vou trabalhar com a base de dados completa, porque isso aí inviabiliza o meu processamento. Não só o processamento em termos digitais, mas até o processamento por parte do nosso cérebro também, sobrecarregando. Então o que eu tenho que fazer? Qual é o meu alvo de interesse? E vou extrair dali o alvo de interesse. Vamos começar dando um exemplo aqui bastante interessante, que são aquelas camadas de personalização que vocês viram lá na dinâmica de valor. Por quê? Olha só que interessante. Vamos imaginar que vocês, na hora de oferecer um valor para alguma parte interessada, vocês se limitem a não selecionar nada. Ou seja, é uma proposta de valor genérica, né, altamente genérica, do negócio de vocês. Por exemplo, vocês têm um supermercado. Então você vai definir uma proposta de valor única para todo mundo, para todas as partes interessadas. Bom, já imaginou o que vai estar embaixo disso daí, né? Eu não tenho seleção nenhuma, simplesmente eu vou trabalhar com todo mundo e a minha proposta de valor é única para todo mundo. Bem, pessoal, a gente sabe que isso daí é muito complicado, né? Porque as pessoas, né, elas têm necessidades, requisitos diferentes. Então, oferecer uma proposta genérica, assim, vai atender a uns, mas não vai atender a outros, e eu não sei como vai atender, eu não sei como isso vai ser balanceado, e a coisa fica muito complicada. Enfim, de repente eu vou atender aquele que eu não queria atender, e vou deixar de atender aquele que eu queria, e a coisa vai virar uma grande confusão na minha cabeça. Bem, o que a gente faz então? A gente começa a selecionar. Está falando de parte interessada? Você está falando de quem? Está falando do consumidor? Está falando do colaborador? Está falando do fornecedor? De quem você está falando? E aí eu vou definir. Estou falando do consumidor. Então tá bom. Então já selecionou uma parte interessada. Eu sei que daqui para baixo vão ter consumidores. Colaborador, fornecedor, prestador não vai aparecer aqui. Bacana. Mas ainda está vindo muito dado. Eu ainda estou selecionando muitos registros da minha base de dados. O que eu faço então? Segmento a parte interessada. O que ele faz? Peraí, você quer aqui pegar jovens, estamos falando de supermercado, né, pessoal? Pegar donas de casa, pegar aqui atacadistas, camelões, ambulantes. Quem é que você está querendo pegar aqui como segmento desses consumidores? E aí eu vou escolher o segmento que eu quero pegar e vai reduzir bastante aí o meu volume de dados, aqueles dados que eu tenho que extrair lá da minha base de dados, ok? Mas ainda assim é o seguinte, eu estou pegando dados desse pessoal, mas nem disse ainda que, apesar deles serem consumidores, qual é a experiência de vida que eu estou tratando, que pode ser várias experiências, não, mas aqui eu estou falando de alimentação, especificamente, então vou reduzir mais ainda. Eu estou falando de alimentação. Ótimo. Agora, ainda vem muita coisa aqui. Cada vez mais, cada vez que a gente cria aqui um filtro, aplica um filtro, reduz bastante aquele alvo de interesse para mim, para ser viável para eu poder trabalhar. Bacana. Então, agora, outro filtro. Missões. Espera aí, se eu estou no supermercado, lá, alimentação, quando o cara entra numa loja minha, ele pode ter várias missões. Ele pode estar querendo fazer a compra do mês, pode estar querendo comprar a semana, pode estar querendo fazer compras no lanche, ele pode estar querendo comprar para preencher uma lista de presentes. Enfim, eles têm várias missões e eu preciso saber qual é a missão dele para direcionar minha proposta de valor para a missão dele. Repara, pessoal, à medida que eu vou descendo, eu direcionei a minha proposta para a missão, direcionei a minha proposta para a experiência, para o segmento e para a parte interessada. Cada vez que eu entro aqui nesse filtro, eu vou reduzindo cada vez mais o meu alvo de interesse para ficar viável para processar. Finalmente, eu entro aqui nos meus rituais. Então, para poder executar essa missão dentro dessa experiência, dentro desse segmento, dentro dessa parte interessada, eu tenho ritual. Pessoal, a gente tem ritual para tudo. Tudo na nossa vida aqui é ritual. Se ainda não vai ser alguma hora. Então, ritual para estudar, ritual para ir ao trabalho, ritual para assistir um jogo de futebol, ritual para ir ao teatro, ritual para levar as crianças na escola. Tudo para a gente é ritual. E eu tenho que saber qual ritual eu estou tratando aqui. Qual é o ritual do meu interesse. Então, repara, escolhi a parte interessada, escolhi o segmento,
escolhi a experiência de vida, escolhi a missão e agora escolhi o ritual que eu quero analisar. Bacana. E agora o que me interessa dentro desse ritual? É o grande protagonista de tudo, né, pessoal? As atividades. Isso aqui é muito importante, o mapa de atividade. É saber como é que aquela minha parte interessada, o que ela está fazendo aqui. Por quê? Isso daqui vai me indicar, vai me permitir identificar as dificuldades que ele tem. E as dificuldades que ele tem são oportunidades de negócio para mim. Então, é muito importante eu poder chegar até aqui, saber como é que tudo aconteceu para eu poder chegar até as atividades. Ah, Luiz, como é que a gente faz isso? A gente faz isso perguntando para o consumidor, faz isso indo lá numa loja do supermercado, tentando perceber quais são as atividades dele. Então, pessoal, a gente não precisa ser radical. Perguntar para o consumidor nunca vai ser uma coisa primária, uma coisa assim, a melhor alternativa. A melhor alternativa é você ver ele praticando o consumo na tua loja ou alguma coisa dessa maneira. Aí, se você não conseguir lá perceber isso, relacionar a atividade, não tiver tempo, ser inviável para você, você pode pedir para ele, por exemplo, durante um mês, escrever um diáriozinho dele, das atividades dele no mercado e tal, levar ali um papelzinho para ele anotar e tal. Ou senão, em última instância, você pode perguntar para ele mesmo. O ideal é você ter um pouquinho de cada um, né? Você foi lá, viu, fez uma relação, perguntou para ele, complementou a relação, ele fez um diário, complementou a relação. O importante é você sair daqui com um mapa de atividade bastante consistente. Para quê? Para que você possa dar seguimento ao trabalho. Se você sair aqui com um mapa de atividades fraco, ou se ele não expressa a realidade do comportamento do teu consumidor, as coisas vão ficar bem complicadas. Então, pessoal, é isso a função do filtro. A função do filtro aqui é diminuir a carga de processamento do teu cérebro ou a carga de processamento do teu lá, processo digital mesmo. Então, cada vez que você entra aqui com o filtro, ele vai reduzindo. Isso aqui é um funil. Ó. Ele vai reduzindo até chegar no teu alvo de interesse para você poder mapear isso aqui direitinho e poder dar continuidade aos trabalhos. A próxima prática que a gente vai discutir é a experiência. Começando pela definição, o que é experiência? Experiência é a percepção das partes interessadas em relação ao resultado final do processo de atendimento junto à empresa, desde a intenção de compra até o pós-venda. É um instrumento de gravação de conteúdos na memória de longo prazo. Se a gente recordar lá do nosso processo cognitivo, a gente vai ver que quando a gente começa pela motivação, e aí tem bastante atenção, e aí a gente consegue perceber mais coisas, e o que a gente vai perceber, a gente vai mandar para memória sensorial, que vai ser trabalhada e formatada em memória de curto prazo, e vai esperar a chancela de uma emoção ou de um evento forte para que ela se transforme na memória de longo prazo. A experiência é a unidade de memorização de longo prazo. É uma coisa bastante interessante, mas o que eu queria discutir aqui é uma coisa que vocês provavelmente ainda não tiveram uma interação com essa percepção da experiência, que é o seguinte: eu tenho 4 tipos de experiência. Experiência de vida, experiência do negócio, a experiência de consumo e a experiência de privacidade. A experiência de vida é o consumidor lá tendo a experiência dele de moradia, de alimentação, de segurança, de educação e etc. Então, é um ecossistema de experiências que justificam a vida, né? Que viver é ter experiências sucessivas. Então, essa é a principal referência para todo o nosso trabalho, a experiência de vida. E aí, tentando atender às necessidades da experiência de vida do consumidor, seja ela de alimentação, seja ela de moradia, de mobilidade, de segurança, não importa, eu tenho vários negócios. Por exemplo, se eu escolher alimentação, aqui eu posso ter uma experiência de negócio de restaurante, de fast food, de produção, né, de abastecimento. Então, tudo isso pode fazer parte dentro do contexto de alimentação. Dentro da experiência de alimentação, eu tenho vários negócios aqui com formato diferente, tentando atender o meu consumidor. A experiência do consumidor já é aquela experiência do consumidor dentro do negócio de vocês. Aqui eu estou falando do negócio, então vou ter aqui uma experiência genérica para o negócio de vocês, mas aqui
é onde entram aqueles filtros que a gente discutiu, na experiência do consumidor dentro da loja de vocês ou dentro do negócio de vocês. E, finalmente, toda vez que na experiência do consumidor a gente tiver alguma iniciativa de coleta de dados pessoais, isso aí vai disparar uma experiência de privacidade. E é muito importante vocês entenderem essa conexão aqui. Sempre que eu tiver uma coleta de dados pessoais durante a execução de uma conveniência, né, um produto, serviço ou facilidade da minha proposta de valor, eu vou disparar naquele momento a minha experiência de privacidade, que é o quê? É eu falar o que eu vou fazer com aquele dado. Se eu vou dar para alguém, se eu vou compartilhar com alguém, o que eu vou fazer com aquilo. Se eu vou usar aquilo com uma intenção ou com outra, não importa. Então é muito importante que vocês tenham essa noção aqui entre esses vários níveis de experiência. E aqui eu coloco um quadro mostrando para vocês, em relação a alguns atributos, qual é a característica de cada modelo de experiência. Isso é muito importante, pessoal, porque isso é um insumo, é matéria-prima para um processo de tomada de decisão em relação ao negócio. É como você alinha as experiências dentro do teu negócio. Isso não tem em qualquer livro, pessoal. Vocês não vão encontrar isso em qualquer lugar. É muito importante entender isso aqui, ó. Isso aqui tem que ser um instrumento de tomada de decisão de vocês. Vocês, é claro, vão estar olhando para cá e vão estar calibrando cada um desses modelos de experiência em função do ambiente de negócios de vocês, em função do comportamento do ambiente de negócio de vocês. Então, mais uma prática de NCC by Design que é muito importante assim estar à mão e vocês estarem muito alertas em relação a isso. A próxima prática que a gente vai conversar é sobre a dinâmica de valor. A dinâmica de valor ela vem lá do modelo de negócio da gente, naquela parte que é orientada para o ambiente externo. E ela é muito importante, porque é dali que eu extraio as oportunidades de negócio, que é o ar que a empresa vai respirar. Uma empresa sem oportunidade de negócio, ela vai falir, não tem jeito, não tem como gerar receita, né? Não tem como ela fazer uma proposta e vender essa proposta para alguém. Então é muito importante a gente entender todo esse processo de transformação oferecido às partes interessadas, observando aquelas atividades que a gente viu lá no ritual, para determinar daquelas atividades, agrupando as atividades funcionais, né, de um critério funcional, a gente vai agrupar, vai identificar vários estágios que vão montar a minha jornada de valor ou jornada de consumo. E aí sim, depois que eu identificar as atividades, conseguir abstrair a jornada de valor, o processo de consumo do consumidor, eu vou então passar para minhas fases de transformação de valor. Isso é muito importante. Então, ó, vem lá do ritual, tá vendo como a gente está colocando aqui? Fizemos aquela parte de personalização tudo aqui antes. Vou agrupar essas atividades aqui na jornada de valor, né? O processo de consumo, e depois eu vou pegar cada uma dessa jornada, o estágio dessa jornada, e colocar as atividades correspondentes nele. Vou distribuir essas atividades em cada estágio da jornada. E aí venho para cá para gerar meu mapa de empatia, porque cada atividade dessa pode gerar uma dificuldade dentro de cada estágio da jornada. Então, o que eu vou fazer aqui é justamente identificar essas dificuldades, né? E a dificuldade é a origem da minha oportunidade de negócio, né? É uma necessidade de melhoria que ele tem, é um requisito dele. Então, depois que eu tiver esse mapa de empatia, que eu perceber o que o cliente sente, o que ele vê, o que ele escuta, o que ele teme, etc., eu vou traduzir isso num mapa de requisito, que vai ser, né, fundamental, vai ser preenchido na linguagem do cliente, para eu poder entender direitinho o que ele quer, né, sem distorção, né? Isso aqui tem que ter muita fidelidade na tradução, para depois, então, eu projetar, definir a conveniência que vai atender esse requisito. Então, repara, depois que eu definir a conveniência que vai atender esse requisito, a gente vai ver quais são os serviços que vão operacionalizar essa conveniência. Então, mais uma vez, nas conveniências, elas podem ser um produto, serviço ou facilidade, e para eu operacionalizar essa conveniência, eu tenho que identificar serviços internos, que são esses daqui. Esses serviços internos, eles vão ser enviados lá para a minha cadeia de valor, e alocado
nas funções organizacionais, nas funções corporativas. Então, é daqui que nasce a minha cadeia de valor. Por quê? Porque eu vou estar fazendo esse mapeamento para centenas de conveniências, e aqui vão ter centenas, milhares de serviços internos que vão ser enviados lá para a cadeia de valor e alocado às suas respectivas funções. Duas coisas que eu quero mostrar aqui, pessoal. É muito importante, quando o pessoal estiver executando um processo de mapeamento de processos ou inventário, alguma coisa assim, eu saber realmente a origem do meu processo. Eu não gosto nem de usar essa palavra processo. Eu gosto de falar de serviço interno, porque o processo é um elemento do serviço interno. Isso é muito importante para a filosofia que a gente vai estar explicando para vocês aqui. Então, quando a gente estiver mapeando serviço, eu tenho que saber, de alguma maneira, a qual conveniência ele está associado, porque isso faz parte de uma contextualização. Repara, eu não posso tratar nenhum desses elementos que estão aqui separado, porque todos eles têm uma relação de causa e efeito. Eles estão contextualizados, isso é muito importante. Então, quando eu venho aqui e identifico esses serviços, eu sei quais os serviços que fazem parte de uma determinada conveniência. Então, se alguma coisa, por exemplo, se aqui mudar algum requisito, alguma necessidade, alguma dificuldade do cliente, e mudar o requisito dele, vai mudar a minha conveniência e vai mudar o meu serviço também. E isso vai ter um impacto lá na minha cadeia de valor, que eu também vou estar conversando com a minha função corporativa correspondente. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês aqui, que está aqui em laranja, está vendo? Isso daqui pode ser uma possibilidade desse serviço interno aqui estar tratando de uma coleta, ou de um armazenamento, ou de um tratamento de um dado pessoal. Então, entre os serviços aqui que eu estou tratando, aqui tem uma interface, provavelmente, que é de dado pessoal. Então, isso aqui é suporte para o inventário de dados e processos de tratamento de dados lá do pessoal que está tentando implementar a minha LGPD. Toda essa referência vai servir para lá também. Então, pessoal, é muito importante que, de cara, isso aqui seja uma prática assim, a ser adotada em toda a empresa. Todo gestor deve ter isso aí na área de pré-consciência. Todo gestor deve ter feito esse exercício no nível da sua unidade organizacional, seja uma seção, seja uma divisão, seja um departamento, seja uma unidade de negócio, seja a própria empresa. A gente tem que aplicar a dinâmica de valor para poder entender todo o processo de transformação de valor. Aí sim, eu vou estar tomando decisões cada vez mais rápidas, efetivas e lucrativas. Mas é fundamental que a gente entenda esse processo aí da melhor maneira. Para finalizar, a gente precisa falar sobre a experiência que eu quero que o consumidor perceba depois que eu executar esses serviços que são responsáveis pela operacionalização das conveniências. Então eu quero que ele tenha essa experiência daqui. Então eu tenho que medir, tenho que acompanhar, monitorar para saber se realmente os serviços estão promovendo essa experiência aí por parte do consumidor ou da parte interessada, e verificar se eu tenho que fazer alguma coisa, se alguma coisa precisa ser mudada. Por quê? Porque essa experiência tem que ser melhor do que a experiência que a concorrência está oferecendo. E repara, pessoal, sempre nós vamos estar tratando tudo nesse eixo de transformação daqui, tá? Linha a linha, para não ficar nada misturado. Aqui eu coloquei conveniência, todas essas conveniências aqui, porque pode atender a vários desses requisitos, mas foi só didaticamente mais conveniente. Mas cada requisito está relacionado a uma conveniência específica, que está relacionado a um conjunto de serviços internos específicos que foram enviados lá para a cadeia de valor e alocados às funções organizacionais. Ok? Vamos então conversar sobre a próxima prática da NCC by Design. Vamos falar sobre cadeia de valor. Então, pessoal, o que é uma cadeia de valor? Aqui eu estou dizendo o seguinte: é uma arquitetura de serviços internos ou serviços terceirizados responsável pela produção de produtos e serviços e facilidades, quer dizer, que são as conveniências, né? Usualmente possui 4 camadas de funções corporativas responsáveis por gerenciar os serviços internos alocados, que dão suporte à configuração das redes neurais corporativas. Então, pessoal, quais são as camadas? Processo de negócio, fornecedor interno, suporte estratégico e governança.
Todos os serviços internos que vieram lá da operacionalização de serviços das conveniências foram alocados aqui, ó, em todas essas funções corporativas que estão aqui, né? Toda vez que eu gero lá uma conveniência nova, eu vou ter um kit de serviços que vai ser distribuído, alocados aqui nas funções corporativas correspondentes. E aí sim, o que eu tenho aqui para dar vida a essa grande arquitetura de serviços internos? São as redes neurais. A rede neural, ela vai contratando serviço de várias unidades, várias funções corporativas, ou então pode até usar mesmo vários serviços da mesma função corporativa. A gente diria então que é uma rede neural funcional, e quando ela contrata de várias funções, é uma rede neural multifuncional ou interfuncional. Então está aqui montada toda a minha arquitetura, toda a minha organização para gerar valor. Eu vim lá da dinâmica de valor, identifiquei minhas conveniências, gerei serviços, mandei para cá, aloquei os serviços e projetei, defini todas as minhas redes neurais para que eu possa viabilizar os atendimentos que chegarem aqui. Por exemplo, cada rede neural dessa aqui pode ser um atendimento, um pedido de serviço. O cliente chegou aqui e pediu um serviço e eu vou contratando aqui os serviços das funções corporativas para poder atender aquele pedido. Então está formada aqui, a ideia da cadeia de valor é essa. Agora repara, não tem ponto cego, pessoal. Aqui está tudo definido direitinho, desde lá da dinâmica de valor, veio para cá, fez tudo o que tinha que fazer e aqui está o retrato da minha cadeia de valor. Isso é muito importante, e isso em termos de confiabilidade no processo de gestão é fundamental. Eu ter isso daí bem definido significa que eu estou preparando a empresa para ela poder entrar na era da inteligência artificial. Se eu não conseguir ter essa visão da organização da minha empresa, não adianta querer instalar inteligência artificial, porque isso só vai complicar a vida, só vai prejudicar o desempenho dos processos. Vocês precisam ter isso aqui tudo mapeado, e mais do que mapeado, otimizado, estabilizado, que não adianta você ir para tentar desenvolver uma inteligência artificial, uma aprendizagem de uma inteligência artificial com um processo errado, com um processo que não tem bom desempenho. Então você só vai estar aí alavancando o mau desempenho da tua empresa. Eu sei que você não quer isso. Então procure sim mapear tudo direitinho, depois envidar esforços para poder otimizar, para poder melhorar o desempenho disso. Aí sim a empresa vai estar preparada para o próximo passo, que é a era da inteligência artificial. A próxima prática da NCC by Design que eu gostaria de conversar com vocês é sobre redes neurais corporativas. Isso é muito importante, pessoal. O cenário é o seguinte: muita gente gosta de passar para a rede neural humana para a rede neural artificial direto. A gente está entrando na era da inteligência artificial, então as práticas que você vê até me assustam de alguma maneira. Não pode fazer isso. A gente tem que passar pela rede neural corporativa, ou seja, eu tenho a rede neural biológica humana, que é a gente pensando, e a gente, quando pensa, a gente é capaz então de fazer o design de uma rede neural corporativa. São todos os macroprocessos que percorrem a cadeia de valor da empresa. E aí sim, depois que a gente executar essa rede neural corporativa, esgotar os esforços para melhorar o desempenho, a gente vai começar então a registrar as experiências que a gente tem com essas redes neurais. O registro dessas experiências é que vão dar origem às redes neurais artificiais. Elas vão aprender com as redes neurais corporativas. Agora, se não tiver essa interseção, as redes neurais artificiais vão ter que aprender com as redes neurais humanas. E ela vai ficar extremamente voltada para uma rede neural humana individual, o que não é bom, porque você perde todo o conhecimento coletivo latente. Então é muito importante isso, que a gente entenda essa interseção entre a rede neural biológica e a rede neural artificial. Então, o que é uma rede neural corporativa, pessoal? É uma série de serviços internos selecionada a partir de uma ou de várias funções corporativas das camadas da cadeia de valor, conectados, ordenados e interativos para produzir um resultado
visando atender a um propósito, um objetivo, uma finalidade, ou uma conveniência, o que seja, registrando toda a experiência em meios passíveis de compartilhamento. Então, eu coloquei aqui, lá na aplicação da nossa plataforma, todas as redes neurais corporativas cadastradas. Todas elas vão ter aqui um diagrama, né? Vão ter aqui a capacidade para poder executar a missão dessa rede neural, o contexto, né, e a arquitetura cognitiva necessária, né, para aptidão para poder atuar com essa rede neural, e vai por aí. Tudo da rede neural, todos os atributos a gente qualificou aqui. Agora, repara que um desses atributos que está aqui atrás dessa janelinha, que é esse daqui, ó, inteligência artificial, eu posso colocar qual inteligência artificial eu já posso utilizar com essa rede neural corporativa, para a gente poder fazer, então, uma associação. Já existem aí dezenas, centenas de aplicativos de inteligência artificial, que pode, de alguma maneira, estar apoiando alguma rede neural corporativa dessa daqui. Então, pessoal, vamos entender, só para concluir isso daí. A rede neural, ela, quando a gente define como uma rede neural corporativa, ela também é preciso que ela também seja guardada na nossa memória de longo prazo. E à medida que a gente gera essa rede neural corporativa e guarda a experiência lá, a gente, além de estar guardando essa rede neural corporativa na nossa memória de longo prazo, a gente também está criando matéria-prima para treinar as redes neurais artificiais. Então, pessoal, não adianta. Os profissionais, os colaboradores só vão ser inteligentes se eles dominarem as redes neurais corporativas, se eles exercitarem as redes neurais corporativas, se eles conseguirem colocar as redes neurais corporativas na memória de longo prazo. E como é que a gente faz isso? Gravando as experiências que a gente tem a cada execução da rede neural corporativa, que, por sinal, também vai ser matéria-prima para a rede neural artificial. Então, pessoal, só mais um detalhe antes da gente passar para a próxima prática. Tem uma característica aqui das redes neurais corporativas muito interessante, que é a plasticidade. O que é essa plasticidade? É o seguinte, depois que você forma a cadeia e todas as redes neurais, ela vai sofrer influência de vários eventos externos. Por exemplo, uma mudança societária, uma otimização de redes neurais, dos algoritmos que compõem as redes neurais, um avanço tecnológico. Então, vão surgir várias forças externas tentando aí influenciar toda a minha arquitetura, né, de cadeia de valor e das redes neurais. O que tem que acontecer? Eu tenho que ficar atento a isso, olhar lá na minha dinâmica de valor, e sempre que houver uma alteração no requisito do cliente e na conveniência, nos serviços internos que operacionalizam essa conveniência, eu tenho que, de alguma maneira, trazer essas alterações aqui também para a configuração das redes neurais. Senão vai ter uma perda de integridade e eu não vou poder confiar mais na minha documentação. Então, vamos ficar bem ligado nesse aspecto, né? No que pode estar influenciando qualquer alteração em todo esse meu ambiente aqui de produção de valor. Agora sim, vamos abordar a próxima prática da NCC by Design. Vamos conversar agora sobre arquiteturas cognitivas corporativas. Bem, pessoal, a gente está no desafio de zerando os pontos cegos. Então, o que é uma arquitetura cognitiva corporativa? Ela expressa um conjunto de qualificações de um colaborador, ou de uma rede neural, ou de um projeto, ou de um serviço, alguma coisa assim. Então, na verdade, ele é um modelo de representação de qualificações. Ponto. É isso daí. Então, para a gente organizar isso aí, a gente chamou isso de uma arquitetura. Por quê? Porque eu posso organizar essas qualificações em 4 camadas. Uma camada que corresponde ao comportamento, uma camada que corresponde às habilidades cognitivas, uma camada que corresponde às capacidades corporativas e outras inteligências corporativas. Então, está aqui bem definido. A arquitetura cognitiva corporativa é uma arquitetura de qualificações e que possui 4 camadas, que são dessas qualificações agrupadas aqui direitinho. Tudo bem. Para sustentar cada camada disso aqui, eu tenho um dicionário. Por quê? Porque quando alguém for fazer o exercício de enquadramento de qualificações, ele precisa ter um universo para ele pesquisar. Quais são os perfis de comportamentos cadastrados aqui pela empresa? E quais são as habilidades cadastradas? E quais são as capacidades cadastradas? E as inteligências cadastradas? Todo mundo que for fazer esse exercício
eles têm que ter o mesmo padrão aqui para poder consultar. E esse padrão é o dicionário de qualificações de cada camada. Tá claro isso, né, pessoal? Bacana. Agora, como a gente está num desafio de zerando o ponto cego, então a gente está vindo lá da frente da dinâmica de valor, e o que a gente está vendo? A gente terminou lá em serviços internos, que vieram para cá, para a cadeia de valor, que foram alocadas funções corporativas, que foram, então, automatizadas e que tiveram uma arquitetura de TI para dar suporte a essa automação de processo e que tiveram seus riscos de privacidade definidos em função de todas essas referências. Ótimo. Mas agora chegou aqui a vez da arquitetura cognitiva, que é a gente, essencialmente, mapear ou configurar todas essas qualificações para um colaborador, por exemplo. Então, como é que eu vou fazer isso? Vou fazer isso de uma maneira isolada? Olha, peraí, vem cá, vou sentar o colaborador aqui e eu vou definir como é que foi isso. Não, não é assim. A gente realmente tem que olhar todas as referências que foram geradas no nosso processo de dinâmica de valor para poder chegar até aqui, olhar para essas referências e aí sim proceder ao exercício de design da arquitetura cognitiva. Se eu não fizer isso, eu perco a integridade, quer dizer, vai ser chute, né? Qualquer um que vai fazer um desenho completamente diferente e não é isso que a gente quer. A gente precisa garantir uma coerência nesse processo de tradução. Qualquer um que venha traduzir vai com certeza convergir para um enquadramento bem similar. É claro que a gente não vai conseguir assim, um nível de concordância máximo, mas eles vão fazer uma tradução bem similar. Mas, espera aí, para a gente não basta isso. A gente quer uma precisão total. Não, tudo bem. Depois que ele acabar, a gente pode fazer o exercício com outra pessoa e essa outra pessoa vai estar validando o modelo dele e vai estar ali analisando o enquadramento que ele mesmo fez. Pessoal, não preciso dizer o quanto isso é importante, porque isso representa o know-how da empresa. Representa a minha capacidade de converter o meu conhecimento tácito em explícito e deixar bem claro quem é quem dentro da empresa, para que eu possa, então, evitar esforços para poder desenvolver, ou então até mesmo utilizar os talentos que eu tenho disponíveis aqui, segundo as minhas estratégias e objetivos estratégicos. Então, vão procurar ter bastante atenção nisso. Mais uma vez, isso daqui também tem plasticidade, ou seja, pode estar mudando toda hora, porque se mudar qualquer referência aqui, ó, mudaram os riscos, mudaram a arquitetura de TI, mudou a automação de processos, mudou as funções corporativas, mudaram os serviços internos, mudaram as conveniências. Pessoal, isso aqui é uma linha só, é um desdobramento só. Isso é business design. É um desdobramento que eu tenho que perseguir. Então, quando mudar isso aqui tudo, fatalmente vai mudar a minha arquitetura cognitiva corporativa. E se eu não estiver atento para esse processo de atualização, eu vou estar muito desconfiado da integridade daquela arquitetura. E aí vou acabar não utilizando, e aí todo esse esforço que a gente fez vai ser jogado fora. Bem, vamos conversar sobre outra prática da NCC by Design. Vamos falar um pouquinho sobre mercado interno de prestações de serviço. Pessoal, o mercado interno de prestação de serviço é simplesmente uma arquitetura que não dá para abrir mão dela. Até hoje eu não entendi por que as empresas não adotaram essa abordagem definitivamente. E muita empresa desconhece esse tipo de abordagem. Isso aí é que assim, faz a gente ficar de orelha em pé. Como? Como as empresas podem desconhecer esse tipo de abordagem? Eles simplesmente viabilizam a implantação de toda aquela cadeia de valor das redes neurais. Elas viabilizam a operação disso tudo. Elas permitem que isso aí vire uma coisa bastante dinâmica e bastante fácil de trabalhar. E, no entanto, a gente não vê ninguém envidando esforços para poder implantar isso daí. Pessoal, vamos dar uma olhadinha nessa definição. O que é o mercado interno? É um espaço comercial interno devidamente regulado e dedicado às negociações e comercializações de serviços internos entre as unidades organizacionais que se revezam nos papéis de prestadoras de serviço, fornecedoras e clientes, visando garantir a dinâmica necessária ao atendimento das demandas identificadas, tendo os acordos de níveis de serviços pré-estabelecidos como referência.
O que isso quer dizer, pessoal? Significa o seguinte: eu tenho uma estrutura organizacional. Essa estrutura organizacional ela é formada de unidades organizacionais. Essas unidades organizacionais podem contemplar uma ou mais funções organizacionais. E essas funções organizacionais podem contemplar um ou mais serviços internos. Essa é a arquitetura que a gente tem montada. Na verdade, a gente está vindo de trás para frente, vindo lá da cadeia de valor e das redes neurais, montando as funções organizacionais, montando as unidades organizacionais e, por último, montando a estrutura organizacional. Então, o que a gente precisa para fazer isso aí acontecer? É que os gestores das unidades organizacionais precisam trabalhar como um presidente de empresa, como se ele tivesse a necessidade de mostrar desempenho, ele tivesse a necessidade de obter receitas. Na verdade, o que ele tem que fazer é o seguinte: ele recebe uma capacidade para operar a unidade organizacional dele, e ele tem que utilizar essa capacidade. Se ele não utilizar essa capacidade, ele está criando prejuízo para a empresa. Se ele tem uma demanda maior do que a capacidade dele, está causando prejuízo para a empresa. Então essa coisa tem que ser muito bem refinada, né? Muito bem azeitada, para a empresa não ter prejuízo e estar atendendo todas as demandas dela de uma maneira bastante efetiva. Essa que é a ideia. Então o mercado interno é isso, são todas as unidades organizacionais transacionando umas com as outras, segundo regras pré-definidas, segundo acordos de níveis de serviços pré-definidos, né? Acordo de disponibilidade, de qualidade, de preço, de desempenho, tudo ali definido direitinho, para quando eu unir um serviço com o outro, eu vou fazer essa união baseada nesses acordos. Então, eu separei aqui mais ou menos a operação disso, né, a automação disso, como é que pode ser. Aqui eu tenho um pedido de serviço, aqui eu tenho a unidade provedora e eu tenho aqui a unidade solicitante do serviço. Agora, quem é que pode estar pedindo esse serviço daqui? Uma estratégia, um projeto, um macroprocesso, que pode ser uma rede neural, ou pode ser uma conveniência, ou então pode ser pedido também por um fornecedor externo, um cliente externo, enfim, eu tenho aqui um macroprocesso grande, um conjunto de serviços internos que vão ser comercializados. Cada serviço interno, para cada serviço interno, eu vou abrir uma ordem de serviço. Então, esse pedido aqui pode ter várias ordens de serviço. Cada ordem de serviço, ela representa um serviço interno. E aqui eu tenho todos os meus níveis de serviço aqui definido direitinho. E o importante, essas duas diferenças, a duração prevista e o custo previsto, é que vai definir o orçamento desse serviço interno, ou o custo desse serviço interno, não, total. Então, pessoal, tudo que for feito na empresa, ele precisa passar por aqui. Tudo que vai ser executado, todo o serviço que é prestado, tem que fazer parte de um serviço interno. Essa é a filosofia, essa é a cultura operacional da empresa. Tudo tem que ser traduzido no serviço interno e pertencer a um pedido de serviço que vai estar aqui num centro, vai estar amarrado no centro de custos de um desses caras daqui. Isso é muito importante e é uma abordagem super simples. E a gente vai ver depois como é que a gente calcula um orçamento de uma maneira ultra rápida, baseado nessa arquitetura. Tudo aquilo que a gente fez e a gente não imaginava como a gente iria operacionalizar, a gente vai operacionalizar criando um mercado interno de prestação de serviço. Pessoal, preste atenção nisso, parem, reflitam e vejam se tem sentido abordar esse tipo de arquitetura na empresa de vocês. Pessoal, só me tirem uma dúvida. Vocês estão entendendo direitinho aqui qual é o papel da NCC by Design aqui nessa prática, né? O que está acontecendo? Repare só. Todos esses pedidos associados aos serviços correspondentes vão ficar gravados numa base e vocês vão poder analisar o perfil operacional de vocês, se está atendendo a uma determinada estratégia, quanto é que está custando um projeto, enfim, tudo que vocês fizerem vai poder ser analisado. Então, vocês vão estar gravando as experiências operacionais de vocês aqui em algum lugar, para que vocês possam depois alimentar as redes neurais de vocês e identificar aqui padrões operacionais para poder melhorar aqui o serviço de vocês, melhorar os níveis de serviço de vocês. Essa é a ideia. A ideia é aprendizado através das experiências que eu vou estar guardando. Mas eu só consigo fazer isso se eu organizar essa abordagem de alguma maneira fácil para poder fazer.
E é justamente isso que o mercado interno é. Ele é uma tradução daquela minha cadeia de valor e redes neurais em operações, em transações. Ele permite que eu faça isso tudo daqui, operacionalize isso, que de alguma maneira eu torne isso realidade, viável de ser executado. Essa que é a ideia. O papel da NCC by Design é esse, é organizar toda essa arquitetura para que vocês possam, então, executar e desenvolver o negócio de vocês de uma maneira fácil, né? Uma maneira simples, que todo mundo possa estar aprendendo com as suas experiências. Essa que é a ideia. A próxima prática que eu gostaria de conversar com vocês é sobre os acordos de níveis de serviço. Lembram que a gente acabou de falar agora que eles são a base, a sustentação do mercado interno? Por que isso acontece? É o seguinte, as unidades organizacionais elas vão funcionar como empresas independentes. O que elas têm? Qual é o produto delas? O produto delas é o serviço interno. E o que ela oferece com esse serviço interno? Ela oferece níveis de serviço. O que são níveis de serviço? É aquilo que a gente já disse, demanda, custo, prazo, qualidade, disponibilidade, privacidade. Ou seja, ela mantém uma capacidade de oferta de serviço interno para garantir os níveis de serviços que ela acorda, que ela celebra. Isso é muito importante, porque ela se torna a base de tudo. Lembra, uma rede neural é um conjunto de vários serviços internos que podem pertencer a várias unidades organizacionais. Então, cada unidade organizacional que vende um serviço, ela negocia um acordo de nível de serviço com o próximo serviço na rede neural. Então, sempre vai existir acordos de nível de serviço entre dois serviços na rede neural. É isso que faz a coisa toda funcionar. Se não existissem os acordos de nível de serviço, ia ser uma bagunça muito grande e a gente não ia conseguir se achar nunca. Por exemplo, se um pedido do cliente cai aqui e ele envolve vários serviços internos, então, e se você estabelecer um prazo para esse cliente externo aqui, o somatório de todos os prazos de todos os serviços internos envolvidos tem que ser igual a esse prazo que você deu a ele aqui. Nem mais, nem menos, igual ao prazo dele. Então, se você não conseguir estabelecer isso, se você não sabe quanto tempo cada serviço vai demorar, ou se vai estar disponível ou não, ou quanto é que vai custar, aí a coisa fica muito difícil de você operacionalizar. Então, o acordo de nível de serviço é como se fosse assim uma base para tudo, né? É um regulamento para que tudo possa acontecer da melhor maneira. Então, as unidades organizacionais se preparam para isso. Elas se preparam, elas traduzem a capacidade dela em níveis de serviço e se preparam para negociar esses níveis de serviço toda vez que elas vendem esse nível de serviço para um macroprocesso, para um projeto, para uma conveniência ou lá o que seja. Então, está claro isso, pessoal? A próxima prática que a gente vai abordar é o orçamento operacional. Bem, pessoal, claro que vocês vão estar se perguntando, Luiz, na verdade, para a gente poder viabilizar aquele mercado interno que você falou, é preciso que você planeje a capacidade de todas as unidades organizacionais, né? Então, é preciso que você conheça as demandas, os custos, e para você poder, então, ali estar dimensionando de uma maneira bastante balanceada, bastante equilibrada, todo o teu orçamento ao longo de toda a tua estrutura organizacional. E é exatamente isso mesmo, é isso que a gente precisa fazer. E repara, quando a gente começa a registrar os pedidos, né, e os serviços internos que a gente executa, a gente usa depois essa história toda, todas essas experiências de operação, para poder calibrar essa capacidade das unidades. Porque ali a gente vai ver quem que usou mais, quem que usou menos, etc., em função do perfil de serviços que você vendeu, que as unidades organizacionais venderam. Então, o que a gente quer dizer aqui, pessoal? Qual é o fruto, né? Qual é a colheita que a gente quer fazer aqui? Bem, raciocínio. A menor unidade de prestação de serviço é o serviço interno. Isso é um fato. A menor unidade comercializável de prestação de serviço é o serviço interno. O custo de um serviço interno pode ser determinado pelo produto de seu tempo de duração versus a taxa de capacidade organizacional. O que é uma taxa de capacidade organizacional?
é o somatório de custos de todos os recursos dividido pelo total de minutos da mão de obra alocada. Aí eu tenho a taxa de capacidade daquela unidade organizacional. Bem, então eu já posso aqui calcular o custo do meu serviço. Se eu estou multiplicando o tempo de duração dele pela taxa de capacidade, eu já tenho o custo dele. Ótimo. Bem, o que eu tenho que fazer agora? Para calcular o orçamento, eu só preciso saber da demanda. Então, o que é o orçamento do serviço interno? O orçamento de um serviço interno pode ser obtido pelo produto do seu custo versus a sua demanda. Aí eu tenho o orçamento do serviço interno. Como é que eu calculo o orçamento da unidade organizacional? O orçamento da unidade organizacional é o somatório dos orçamentos de todos os seus serviços internos. E como é que eu calculo o orçamento da empresa? O orçamento da empresa é o somatório dos orçamentos de todas as unidades organizacionais. E quanto tempo eu levo para fazer isso? Bem, dependendo do sistema que você estiver apoiando, menos de meia hora. Você tem o cálculo do orçamento da tua empresa, do orçamento operacional da tua empresa. Acreditem se quiserem, porque realmente isso assim foi uma conquista que veio celebrar todo aquele esforço que a gente teve de implantar aquela arquitetura de mercado interno para poder sustentar toda a minha cadeia de valor e a dinâmica das redes neurais. Pessoal, foi muito interessante desenvolver um orçamento baseado nisso. É simples demais. Muitos de vocês ainda não estão acreditando que isso pode acontecer. Pode sim. E em nenhum momento a gente teve muita dificuldade para nada. Nós pegamos a cadeia de valor e a rede neural, traduzimos aquilo no mercado interno, aí estabelecemos acordos de nível de serviço e agora a gente só está definindo um orçamento operacional aí para poder viabilizar, né, a capacidade das unidades poderem negociar. Muito tranquilo, pessoal. Realmente é muito importante que vocês parem e revejam algumas dessas práticas, pelo menos dessas 3 ou 4 práticas que a gente acabou de conversar, para saber se elas fazem sentido, para saber se elas teriam um impacto positivo no desempenho do negócio da empresa de vocês. Bem, é claro que vocês devem estar se perguntando como fazer isso aí na empresa toda? Como implementar essas práticas que você está falando na empresa como um todo? Porque isso só vai funcionar se todo mundo estiver falando a mesma linguagem. E essa verdade, essa é a principal bandeira que a neurociência cognitiva aplicada ao business design levanta, né? É justamente isso, a gente quer criar uma linguagem única, mas a gente não pode abraçar o mundo com as nossas mãos, não dá para fazer isso. A gente também não pode reverter uma situação que, de repente, pode estar aí instalada durante anos, da noite para o dia. Isso tudo é inviável. O que vocês precisam é de um bom planejamento e um projeto piloto. Por exemplo, vocês podem pegar uma área e falar o seguinte: olha, essa área aqui vai ser minha área de controle, eu vou estar aqui implementando as práticas que eu quiser a título de um projeto piloto, para a gente ver, né, a título de experiência, né, vai ser um laboratório, então para ver se realmente eu vou conseguir obter o valor agregado que a prática está propondo. E se der certo, então vai ser mais uma prova para você conseguir maior incentivo por parte da governança da empresa em continuar nesse caminho de implantação e obter os investimentos, né, o orçamento necessário para você poder ter sucesso nisso. Então, muito cuidado, só pensar nisso, não vamos começar pesado, né, não vamos começar querendo abraçar a empresa toda. Vamos escolher uma área que de repente é interessante, que a empresa realmente precise, que ela seja a mais efetiva possível, e a gente vai estar implementando ali aquelas práticas e assim que der certo a gente vai estendendo isso para outras áreas, etc. E vamos caminhando assim, até a gente conseguir a participação, né, a implantação dessas práticas na empresa como um todo. Eu acho que isso aí é uma boa dica e vocês devem pensar nisso. Sempre começar devagar, sempre começar com um projeto piloto,
sempre começar com uma prática ou duas. Também não vamos querer colocar todas as práticas em todas as unidades organizacionais. Isso não vai funcionar. Vamos escolher algumas práticas estratégicas, algumas unidades estratégicas para poder utilizar fazer esse projeto piloto. E aí sim, a gente vai medindo aí o valor agregado que a gente está conseguindo e vamos estar divulgando isso daí para a gente conseguir uma adesão maior para todo o projeto. Vamos então passar para a próxima prática. Existe um problema, isso já é antigo, do acesso à informação, dos tomadores de decisão terem acesso à informação na hora que eles precisam, com a rapidez que é necessária, enfim. E como é que isso acontece? Na verdade, quando ele quer informação, ele tem que passar por vários intermediários, aí vai aquele caminho de ida, depois volta pelo caminho de entrega, e aí, quando ele chega na mão dele a informação, ela já não tem tanto valor quanto tinha, quanto ele pediu. E a gente tem que acabar com esse problema, tem que resolver esse problema daí. Os tomadores de decisão precisam ter informações na hora que eles precisem, em qualquer lugar. E isso é fundamental, porque se a gente estiver numa situação de urgência, né, para atender, para poder conquistar uma determinada oportunidade de negócio, se eu não tiver informação para poder tomar a decisão correta, a coisa fica complicada. Bem, então como é que a gente pode resolver isso? Lembram lá do mercado interno? Então, o mercado interno o que é? Eu tenho lá, eu posso fazer várias transações, né? As unidades organizacionais se revezam, né, nas funções de prestadoras de serviço, de fornecedoras, clientes, etc. Então, o pedido de serviço é uma formalidade, né? Aqui eu tenho o provedor e aqui eu tenho o solicitante. Então, o que eu vou ter aqui? Aqui eu vou acoplar a esse pedido de serviço várias ordens de serviço, e cada ordem de serviço vai ser um serviço interno, que vai corresponder à solução que eu vou dar para o que esse cara aqui está solicitando. Agora, o que eu preciso saber? Eu preciso saber como é que isso aqui tudo está acontecendo. Se a governança, e a gente está falando lá dos acionistas, ou do conselho administrativo, ou do diretor executivo, ou da própria diretoria, quiser saber como é que esse pedido aqui especificamente está acontecendo, em que ponto que ele está, eu tenho que poder fazer isso. E qual é a estratégia que a gente adotou? Usando uma outra prática da neurociência cognitiva, que é o prontuário. Lembra do prontuário médico, né? Que lá todos os pacientes têm ali na beira da cama, e ali todo mundo que chega dá uma olhada, ele vai ver ali o que foi ministrado, as recomendações, né? As prescrições médicas, os sinais vitais, quanto é que um determinado remédio foi ministrado, essas coisas todas. Então, tudo o que acontecer com aquele paciente, o prontuário dele vai dizer. Aqui não vai ser diferente. Tudo o que acontecer com o meu pedido de serviço vai estar registrado aqui no prontuário dele. Aqui são os tipos de ocorrência que podem ocorrer, que eu vou estar aqui registrando no prontuário do pedido. Então, quando alguém quiser saber alguma coisa sobre um determinado pedido de serviço, basta que ele acesse o prontuário daquele pedido de serviço e ele vai ter todas as informações que ele precisar. Agora, pessoal, detalhe. É muito importante explicar para todos os colaboradores que vão participar desse processo que isso aqui não é um cartão de ponto. Isso daqui é simplesmente um registro, um log de informações que eu vou estar colocando aqui à disposição dos meus tomadores de decisão. É preciso que a gente crie uma cultura de registro de tudo o que acontecer no pedido de serviço, porque se isso aqui não for atualizado, não vai adiantar nada. Todo mundo quer acessar o prontuário sempre vai estar desatualizado, eu vou perder a confiança e daqui a pouco eu não vou acessar mais e a ferramenta vai ser colocada de lado porque não teve a adesão que deveria ter. Então é muito importante criar uma cultura de registro de tudo o que acontecer aqui no prontuário, para que todo mundo que vem acessar esse prontuário tenha aquela confiança, aquela credibilidade de que aquilo ali é o estado da arte do meu pedido de serviço. Então ele vai poder analisar direitinho e fazer o que ele tem que fazer. Controlar, analisar, intervir, sempre em tempo real, em qualquer operação, qualquer hora, em qualquer lugar,
no nível de execução de cada serviço interno, sem precisar de intermediário. Isso que é fundamental, apenas monitorando o prontuário de pedido de serviço. Simples assim, pessoal. Então, é mais uma prática, é mais um problema que a gente vai estar eliminando, e a gente vai fazer com que todas as partes interessadas, desde lá da governança, né, de todos eles, acionistas e tal, vão estar super satisfeitos em poder saber sobre tudo relacionado a um determinado pedido, sem nenhum intermediário. Ok, pessoal? Vamos abordar a próxima prática da NCC by Design. Bem, o que é importante a gente saber é que existe sempre a preocupação na qualidade da informação que a gente dá para o tomador de decisões. E, especialmente, aqueles tomadores de decisão que estão na cúpula da empresa, né, na governança corporativa, que são os acionistas, que são os conselheiros, que são o presidente e as diretorias. Então, esse pessoal, eles não têm tempo para ficar lendo relatórios muito extensos. Eles querem uma folha que possa representar toda a realidade do negócio e que eles possam, a partir daquela folha, extrair alguma coisa ali que seja bom para avaliar o desempenho do negócio e tomar alguma decisão. Essa que é a ideia. Então, a NCC by Design, ela se preocupa com o quê? Justamente com o volume de informações que estão disponíveis e que podem sobrecarregar o cérebro desses caras na construção de pensamentos e julgamentos. Então a gente tem que procurar reduzir ao máximo isso daí. A gente tem que tornar ao máximo o conforto de construir esses pensamentos e julgamentos. Então é sobre isso que a gente está falando. Vamos dar uma olhadinha então, vocês vão perceber que a definição não é uma definição convencional de painéis de controle, matrizes e gráficos, né? Painel de controle é um conjunto de indicadores, não é nada disso. A gente vai ver aqui sobre a perspectiva da NCC by Design. Então, vamos ver como é que ficou aqui. São modelos de inteligência que expressam o comportamento dos elementos de um dado contexto operacional, por meio de representações de informações consolidadas que promovem insights singulares sobre o significado e a verdade dos fatos, visando maior qualidade na tomada de decisões e a redução radical no esforço de construção de pensamentos e julgamentos. Perceberam, pessoal? É completamente diferente. A perspectiva ela tem uma outra alternativa para vocês. Então não é aquilo ali, o trivial simples, não é. Tem alguma coisa ali por trás, nas entrelinhas, que é da ossada da neurociência. Então, vamos ver esse exemplo daqui que a gente colocou. Bom, a gente está falando o seguinte, olha, tem que ser uma coisa consolidada, uma coisa fácil de entender, uma coisa que o cara possa analisar e possa extrair insights. Essa aí que é a chamada, né? que assim, a peculiaridade que essa prática tem que ter. Então, estou mostrando para vocês aqui uma matriz, né? Aqui do exemplo é uma matriz de superfície de proteção, ou pode ser superfície de ataque, e aqui as minhas superfícies de ataque, né? Todas colocadas aqui, e aqui por as ações de Zero Trust Privacy, que são aqueles tipos de ação que a gente tem na metodologia de confiança zero, né? Nunca confie, sempre verifique. E nas células, né, nas interseções, eu vou ter os serviços de segurança que vão atender, por exemplo, na ação de identificação, o que eu tenho para usuário? Na ação de identificação, o que eu tenho para dispositivo? Na ação de identificação, o que eu tenho para conexão? E assim, a mesma coisa para todas as ações. O que eu posso extrair daqui, pessoal? Aqui, por coincidência, todas as células estão preenchidas com serviços de segurança, mas poderiam não estar. E aí eu posso analisar aqui na coluna, no vertical, eu posso dizer o seguinte, eu estou vendo que essa superfície de ataque aqui não está bem protegida. Ou essa, ou aquela, qualquer uma assim que apresentar assim, uns vazios grandes aqui em termos de serviço. É a mesma coisa para todas as outras ações de confiança zero. Agora, se eu olhar na linha, posso ver a mesma coisa. Essa ação aqui, ela não está coberta, quase coberta. Tem muita vulnerabilidade. Essa ação aqui também, eu preciso olhar isso aqui nessa determinada superfície de ataque. E a mesma coisa para cá. Então, daqui eu vou
extrair o seguinte: aonde que eu estou mais vulnerável? Qual é a superfície de ataque que está mais vulnerável? Ou então, qual é a minha ação de confiança zero que está menos desenvolvida, em que eu preciso desenvolver mais, preciso investir mais em serviços de segurança? Então, essa é aí o grande propósito dessas práticas, né? Eu colocar para os administradores, né, para a minha governança, somente uma página e ele poder analisar ali e tirar os insights para poder tomar decisão. Ah, olha, temos que proteger aplicativos e serviços. Olha, os meus ativos estão desprotegidos, tem que blindar mais isso daqui. Então ele vai poder tomar decisões mais cirúrgicas em relação àquilo que eles têm que fazer e, consequentemente, vai melhorar a tomada de decisões dele. Agora, o mais importante é que ele vai tirar aquela sobrecarga de informação do nosso cérebro. Por quê? Porque as informações já estão consolidadas, estão ali bonitinho para ele. Eu poderia dar isso aqui tudo para ele em forma de relatório, e ele teria que ler todos os relatórios, mas isso aqui é uma consolidação de vários relatórios. E a gente vai se preocupar muito com isso. Ainda vão ter outras práticas que também vão dar e vão complementar essa preocupação de levar para a minha governança alguma coisa reduzida, alguma coisa simplificada, alguma coisa objetiva, para que eles, em função da agenda que têm, terem tempo suficiente para poder analisar e tomar alguma decisão em relação àquilo. Outra prática da NCC by Design é a plataforma de negócios. Pessoal, esse espaço, né, de fazer negócio é uma coisa de muito interesse de todo mundo, né, mas é preciso que a gente entenda que é preciso existir uma convergência de propósitos. Ou seja, para o consumidor, o propósito dele é ser o melhor lugar para consumir. Para o colaborador, o melhor lugar para trabalhar. Para o fornecedor, o melhor lugar para fornecer ou para abastecer. Então, todo mundo, quando olha para a plataforma de negócio, aquilo ali é uma coisa que está convergindo os interesses de todo mundo. Então, por isso, tem que ser uma coisa impecável, tem que ser um ambiente impecável para fazer negócio. O que diz a nossa definição? É um espaço comercial externo, totalmente dedicado às partes interessadas, com o propósito de ser o melhor lugar para negociar. Ótimo, todo mundo. Então a gente traduziu o interesse do colaborador em trabalhar, do fornecedor em abastecer, e vai por aí em negociar. Então, no contexto de cada transação, segundo a aplicação dos princípios de inovação, integridade, disponibilidade, agilidade e segurança. Então, isso daqui é que a curadoria desse espaço vai ter que estar muito atenta. Porque se eu não tiver uma coisa inovadora, se for sempre a mesma coisa, se cansar a experiência de consumo do meu público-alvo, isso não vai dar certo. Se eu não tiver integridade, ou seja, eu sentir que eu não posso confiar naquilo ali de alguma maneira, não vai dar certo. Se não tiver disponível aquilo que eu quero contratar, não vai dar certo. Se não for ágil, tomar muito tempo, ser muito burocrático e não atender os níveis de serviço das minhas expectativas, não vai dar certo. E se eu não estiver seguro, em compartilhar os meus dados pessoais para poder fazer qualquer transação, também não vai dar certo. Então, pessoal, esse é um espaço que tem que dar certo. Todo mundo tem interesse naquilo ali, mas a pergunta qual é a forma dessa plataforma de negócio? Qual é a cara que ela tem? Será que todo mundo, esse conceito está nivelado com toda a minha governança, com meus colaboradores, com os fornecedores? Enfim, todo mundo que está interessado nisso aí, será que isso aí vai estar bem digerido? Será que quando eu falo em plataforma de negócio vem uma imagem única na cabeça de todo mundo? Eu não sei. Então, a nossa preocupação e a preocupação da NCC by Design é justamente essa. É trazer para vocês, espera aí, agora vamos nivelar o conhecimento. Como é que é a cara dessa minha plataforma de negócio? Bom, primeiramente estou tratando de todo mundo que vai estar atuando ali. Consumidor, fornecedor, anunciante, complementadores, terceiros. Então a gente vai ver que, esse pessoal todo vai estar interagindo, né? Vão fazer parte das transações que acontecem lá. Agora eu queria chamar uma atenção aqui em relação a essas transações, que podem ser transações internas do meu mercado interno e transações externas com o meu cliente externo. Então, uma transação externa pode demandar várias transações internas. Então, agora a gente está falando só de mercado, numa mesma linguagem, né? Então, é muito importante a gente entender o que está nas entrelinhas aqui dessa definição.
Então, está aqui todo mundo que vai participar, e aqui eu vou falar agora dos produtos e serviços. Então, quanto mais produtos e serviços eu tiver aqui na minha plataforma, maior vai ser o volume desses meus plays também, vai ter maior volume de transações também. Então, se eu tenho alguém aqui atuando na minha plataforma, então eu posso ter produtos e serviços. Isso é muito importante. Quanto mais consumidores eu tiver, mais fornecedores eu posso ter e mais produtos e serviços eu vou oferecer. Ok. E aqui a gente está falando aqui de efeitos de rede, que é justamente isso que eu estou falando. Então, é preciso a gente ver que essa rede ela precisa ser meio que simétrica, né? Normalmente não é assim, mas quando não for, alguém vai tomar alguma providência para poder igualar isso aí. O que é essa simetria? É quando eu tenho, se eu tenho muitos consumidores, eu tenho muitos produtos. E vou ter, quanto mais consumidores e mais produtos eu vender, mais fornecedores eu vou ter. Quanto mais fornecedores eu tiver e mais produtos e serviços eu disponibilizar, mais consumidores eu vou ter. Então, é tudo isso daí. Isso aqui, fornecedores, anunciantes. Por exemplo, quanto mais produtos e fornecedores eu tiver, mais anunciantes eu vou ter. E complementadores é a mesma coisa que fornecedores. Então, fazem parte do mesmo efeito de rede que a gente está colocando aqui. Então, vamos lá. Ora, se eu tenho aqui produtos e serviços, que é a minha proposta de valor, para cada uma dessas partes interessadas aqui, aí vale já o que a gente falou lá de personalização, da dinâmica de valor, eu preciso ver qual é a experiência de consumo que esse pessoal está tendo na minha plataforma. Porque se eles estiverem tendo uma experiência ruim, eu não vou poder ir até o final da minha experiência, até o final de executar a minha experiência como um todo. Vai abortar a experiência. E se abortar a experiência, eu não gero relações. A franquia de relacionamento, o número de relações que eu desenvolvi aqui, é muito importante para o meu crescimento. Por isso que eu tenho um plano de crescimento em função lá do meu cenário, etc. Agora, se eu não conseguir desenvolver bem uma experiência de consumo, não vou ter relações. E eu não tendo relações, eu não vou crescer. E se eu não crescer, eu não vou ter lucratividade e a empresa vai estar numa situação bastante ruim. Então, depois que eu tenho a minha experiência de consumo, eu tenho que me perguntar, vem cá, o que eu preciso para poder operacionalizar essa experiência? Para que as partes interessadas fiquem assim encantadas com a experiência que eu estou oferecendo. Então eu tenho que ter uma infraestrutura tecnológica muito bem definida e que possa dar suporte a essa experiência que eu quero oferecer. E quando eu estou falando de infraestrutura tecnológica, pessoal, não estou falando só de equipamento e tecnologia, não. Estou falando também de processos, de know-how que a gente tem que ter para poder suportar a experiência de consumo que as partes interessadas vão ter. Então é muito importante. Estão percebendo aqui, de repente, vocês vão pensar, que área que vai ser responsável por garantir a qualidade em cada um desses pontos aqui da minha plataforma de negócio. Mas já está dando para ver como é que ela está se formando. E isso daí vai ficar na parede de todo mundo, de cada gestor da empresa, vai estar lá a plataforma de negócio, porque ele tem que entender qual é a participação dele nessa plataforma de negócio. Ninguém pode vacilar aqui. Se um vacilar, tudo pode dar errado. Então o próximo passo é o seguinte, olha, eu tenho a minha infraestrutura de TI e agora eu tenho meus sistemas de informação. Então eu tenho que automatizar de alguma maneira todo esse meu know-how, essas redes neurais que são redes neurais de atendimento, né, da minha cadeia de valor e etc. Eu tenho que ter um sistema de informações que possa dar suporte a essa experiência daqui, baseado na infraestrutura tecnológica que eu vou ter. Por que o sistema não vem primeiro e a infraestrutura não vem depois, etc. Também pode ser. Em algumas empresas vocês vão perceber que, de repente, é mais fácil a gente definir quais são os sistemas que vão ser responsáveis pela experiência e definir. Para mim aqui e para a nossa análise, como a gente colocou o know-how e os processos participando da infraestrutura, eu só vou poder definir os meus sistemas depois que eu conhecer os processos. Então, a coisa está numa ordem que a gente acredita que seja a mais adequada. Depois, a gente vai pegar aqui a segurança das informações. Repara que aqui a gente tem um envolvimento da TI grande, né? TI infraestrutura, TI sistemas, TI segurança da informação, que vai tratar o quê? Da privacidade e segurança. Se as partes interessadas não sentirem muita firmeza na solução de segurança, na postura de segurança que a plataforma está oferecendo e na integridade dessa plataforma, os negócios não vão acontecer, não adianta.
Então, o pessoal vai fugir da plataforma. Então, tem que ter um empenho muito grande para poder garantir isso daí. E, finalmente, eu tenho a parte das interações e transações. Tudo isso que eu fiz aqui, ó, pessoal, é para garantir um volume de interações e transações. Repara, qual é a diferença de interação e transação? Interação, eu só estou ali tentando negociar, tentando acertar os níveis de serviço, tentando ver o que as partes interessadas querem para gerar solução para eles. Agora, transação, fechei o negócio. Então, sempre quando eu entro numa possibilidade de interação, o meu objetivo final, o meu propósito é fechar negócio. Então, são as transações que a gente vai fazer lá. E aí vamos ver aqui o volume, né, o tráfego dessa dinâmica operacional, quantas pessoas estão envolvidas aqui, quantas transações eu estou fazendo na minha plataforma de negócio, para ver se ela vai dar suporte a toda essa dinâmica daí. Então, pessoal, uma vez tendo toda essa visibilidade da minha plataforma de negócio, eu tenho que chegar à seguinte conclusão. Isso aqui, pessoal, é o propósito final do negócio. Mas, para poder chegar até aqui, eu tive que fazer várias outras coisas que a gente vai estar analisando mais tarde aqui em outra prática. Mas a plataforma é uma coisa que todo mundo tem que ter assim, colado na sua parede. Todo gerente, gerente médio para cima, até a governança acionista, tem que estar de olho nisso. Por quê? Para estabelecer uma linguagem universal de gestão. Se eu ficar atirando para um lado, atirando para o outro, eu vou ficar sem saber para onde o meu negócio está indo. Então é o seguinte, essa é a essência do meu negócio. O meu negócio ele vai funcionar em função dessa plataforma. Qualquer coisa que eu vá fazer tem que estar de alguma maneira relacionada direta ou indiretamente com o desempenho da minha plataforma de negócio. Se não for assim, a gente vai estar bem perdido. Então vamos entrar naquele nível de alienação que a gente já comentou lá na frente, que não é bom para ninguém. Então é muito importante essa consciência do negócio que todo mundo tem que ter. Se isso não acontecer, realmente vai ser difícil você fazer alguma previsão de bom desempenho. Bem, Luiz, a gente está no desafio de zerando os pontos cegos. Então, como é que a gente chegou aqui nessa plataforma de negócios e qual é a importância dela? É isso que a gente vai ver agora. Vamos conversar sobre essa prática daqui de modelo de operacionalização de valor. Pessoal, eu tenho que mostrar para vocês desde quando tudo aconteceu, onde tudo nasceu até o final. Esse modelo de operacionalização é justamente isso. Ele mostra para vocês aonde as coisas nasceram e se ela foi se desenvolvendo até chegar no propósito dela. Então, ó, nasceu aqui, isso daqui, pessoal, é um ciclo. Isso aqui é um ciclo dinâmico. Eu vou ficar girando aqui, sempre tentando entender o quê? A empatia, né? As dificuldades da parte interessada. Vou traduzir isso em requisitos, que são as minhas oportunidades de negócio. Depois vou traduzir em conveniências, que é como eu vou atender essa oportunidade de negócio. E depois eu vou operacionalizar essa conveniência, que é definindo os serviços internos. Isso daqui eu estou fazendo direto. Tem alguém lá mantendo isso aqui super atualizado, alinhado em relação às transformações do mercado, né, do meu ambiente de negócio. Bacana. Então eu vou pegar esses serviços internos aqui e vou mandar para a minha cadeia de valor. E vou estar alocando esses serviços internos nas minhas funções corporativas. Então vou abastecendo aqui a minha cadeia de valor com esses serviços internos. Então eu vou ter aqui o modelo, mas esse modelo, pessoal, eu só estou me preparando, é um modelo organizacional. Eu estou ali definindo as capacidades de cada serviço, eu vou estar alocando os serviços também nas unidades organizacionais, para que depois elas possam participar do mercado interno. Então, tudo isso eu estou me organizando. E aqui eu vou estar definindo as redes neurais, que vou estar dando vida à cadeia de valor, né? Esses meus macroprocessos. É como eu vou estar atendendo aos pedidos que chegam das partes interessadas, né? Então, aqui vai ser um conjunto de serviços internos em que eu posso estar pegando só de uma função ou posso pegar de várias funções corporativas. Repara que isso aqui é vivo, é um ambiente bem vivo. Eu vou estar sempre alinhando ao mercado, sempre modificando isso daqui. Então, é muito importante a gente dar atenção para isso. E aí eu vou chegar aqui no meu mercado interno. Eu já tenho lá as minhas unidades formadas com as minhas funções corporativas e agora eu vou comercializar os serviços em função da rede neural que eu defini.
Eu formei uma rede neural aqui com 5 serviços. Bacana. Então, vamos lá viabilizar essa transação para poder compor essa rede neural com esses 5 serviços aqui, negociando lá com as unidades organizacionais pertinentes. Bem bacana, né, pessoal? Olha só, a gente está... Tudo isso aqui estou mantendo vivo. E agora cheguei na minha plataforma de negócio, daquela prática que a gente acabou de conversar. Tudo isso para chegar nesse propósito daqui. Então, pessoal, mais uma vez, arranja um lugarzinho lá na parede de vocês para colocar essa figura, porque cada vez que vocês olharem para ela, vocês falam, eu sou responsável pelo desempenho da minha plataforma. Mas o que sustenta ela? A minha dinâmica, a minha cadeia, as redes neurais, o meu mercado interno. Quem é que é responsável por cada um desse contexto daqui? Porque eu preciso manter esses caras numa mesa de reunião para poder garantir que isso tudo funcione muito bem. Então não adianta você reunir um monte de diretor, um monte de gerente de função corporativa, se, na verdade, o que você precisa entender é o seguinte, olha, a minha dinâmica de valor está funcionando, a minha cadeia está funcionando, as minhas redes neurais estão funcionando, o meu mercado interno está funcionando, e quem é diretor de cada uma dessas coisas aqui? Quem é o gerente de cada uma dessas coisas aqui? Não tenho. Então, fica meio esquisito, né? A gente tem que parar para rever isso. Eu preciso garantir minha plataforma, mas essas coisas aqui são básicas para poder suportar a minha plataforma. E se eu não tiver algum dono, para poder estar focado, né, 24 horas por dia em cada um desses contextos, não tenho certeza. Ou melhor, a gente tem até a certeza de que essa coisa não vai funcionar. Então vamos voltar aqui para a definição disso. O que é um modelo de operacionalização de valor? É um conjunto de contextos ambientais responsável pela operacionalização da transformação de valor, apresentada por 5 estruturas operacionais específicas, que trabalham totalmente integradas e que configuram uma linha de produção de valor de grande efetividade para avaliar o desenvolvimento de negócios. Ok, pessoal? É isso aqui que essa definição ela fala sobre, conta uma história sobre essa imagem daqui, né? Agora, pensem bem, a gente está falando dessa imagem e está associando ela à nossa empresa. Mas lá em cima, na governança corporativa, pode estar acontecendo uma estratégia, por exemplo, de fusão, ou de aquisição, ou de cisão. Então, a gente vai precisar construir esse modelo para outra empresa que estiver envolvida no processo de mudança societária. Não tenha dúvida. Agora, por quê? Porque eu preciso falar a mesma linguagem. Se eu tiver aqui, por exemplo, uma fusão que eu vou integrar 2 empresas, eu preciso integrar a dinâmica de valor, preciso integrar a cadeia de valor, preciso integrar as redes neurais, preciso integrar o mercado interno e preciso integrar a plataforma de negócio. Agora, como é que eu vou fazer isso se eu não sei a referência da minha empresa, o modelo da minha empresa, também não sei da outra? Como é que a gente vai fazer essa fusão de uma maneira tranquila, sem sobrecarregar o nosso cérebro com uma confusão que não tem tamanho, porque eu não tenho referência para fazer isso? Então, pessoal, vamos parar agora e refletir sobre a importância desse modelo. Repara, isso aí é um modelo de governança que vocês têm que ter lá na parede de vocês para poder entender direitinho quando uma coisa acontece e ou não acontece, para viabilizar qualquer projeto. Então vocês têm que saber, pintou um projeto, tudo que estiver acontecendo na empresa ele vai ter que estar associado direta ou indiretamente a um desses contextos aqui. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência de que a gente precisa enviar para a gerência, né, da gerência para cima, esse modelo muito bem discutido, muito bem amadurecido, para que eles possam tomar decisões e ele pedir para a gente também desenhar esse mesmo modelo para, no caso de uma mudança societária, para a gente poder fazer uma integração, até uma cisão, né, em função da estratégia que eles estão definindo. Só mais uma coisa, é importante vocês também perceberem que essa ferramenta, o modelo de operacionalização de valor, é um modelo de inteligência e que vocês vão poder estar utilizando quando vocês fizerem qualquer tipo de diagnóstico organizacional.
Então vocês vão poder fazer um diagnóstico na dinâmica, na cadeia de valor, na rede de neurais, mercado interno, na plataforma. E lembrando sempre que isso tudo está sempre ligado com uma relação de causa e efeito. O que você fizer em algum desses contextos vai ter repercussão nos outros também. Então é muito importante para vocês rastrearem problemas e para vocês poderem tomar qualquer tipo de decisão e aprovar uma estratégia, validar uma estratégia em função de ter pleno conhecimento do impacto que vocês vão fazer, que a tua empresa vai ter na implantação, por exemplo, de uma nova tecnologia, ou de vocês apresentarem um projeto novo, né, de mercado, entrarem num segmento novo de mercado. Tudo isso tem implicação e vai estar repercutindo em todos esses ambientes. É muito importante que vocês tenham essa percepção e estejam enviando essa referência, que é uma referência de informação, a mais atualizada possível, sempre, continuamente, lá para a governança corporativa, para que eles possam garantir que as decisões que eles vierem a tomar sejam bastante efetivas. Bem, pessoal, chegamos ao final da primeira parte dessa etapa de neurociência cognitiva by design. Acho que o que vocês precisam concluir a partir daí é que vocês estão com uma ferramenta super poderosa nas mãos. Vocês vão ter ao final da parte 2 mais de 40 práticas de neurociência by design que vão agilizar a construção de pensamentos e julgamentos no espaço mental de vocês. Pessoal, isso não tem preço. Esse material vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Foi desenvolvido pela InfoAdvisors e qualquer dúvida que vocês tenham a respeito, por favor, não hesitem em ligar para a gente ou então mandar e-mail, visitar nossos sites. A gente sempre vai dar um jeito de sanar qualquer dúvida que vocês tenham. A gente se vê na próxima etapa, então.